Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. São as palavras de Deus aos seus discípulos, que estaria com ele todos os dias da sua trajetória. Com essas palavras nós começamos esse novo dia confiando, crendo que o nosso Deus também está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades. Saindo da nossa casa para as lutas e batalhas diárias, tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, nós saímos com fé, nós saímos na certeza que iremos alcançar a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 108, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: Rendei-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. A cada manhã, o nosso objetivo em nos levantarmos logo nas primeiras horas de fato render louvores. É uma forma de reconhecer a sua grandeza, a sua majestade e a sua soberania sobre a nossa vida e clamarmos as suas bênçãos sobre a nossa vida. Por isso que logo pela manhã nós temos a alegria de podermos estudar sempre um capítulo da palavra do Senhor nesse canal. Você é meu convidado especial a cada manhã. E convido você nesse momento a ter a palavra de Deus aberta do livro de 1 Reis, capítulo 7, o verso 1. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Deus concedeu muitas bênçãos a Salomão. Uma delas foi ter a oportunidade de construir uma casa para o Senhor. Paz por todos os lados do seu reino. Mas Deus também lhe concedeu a graça dele poder construir um palácio grandioso para sua moradia e para aqueles que estavam ao seu lado. O fato de Salomão demorar muito mais tempo para construir uma casa para ele, isso não quer dizer que ele não tivesse afeição ou apreço pelo templo do Senhor. A casa para a sua moradia demandava mais tempo porque havia uma necessidade de ter muito mais compartimentos. A sua casa não era um único cômodo, eram vários compartimentos, eram vários lugares onde ele teria que acomodar todas as pessoas que compunham a sua corte. Quando nós priorizamos o que é sagrado, o que pertence a Deus, Deus devolve sobre nós bênçãos sem medidas. Isso nós podemos ver claramente na vida de Salomão. Começou cuidando da casa do Senhor. Como resultado, Deus lhe concedeu bênçãos sem medidas. O Palácio Real de Jerusalém, que era a casa de Salomão, conhecido também como sendo a Casa do Bosque do Líbano, era chamado dessa forma por causa das suas colunas que eram revestidas de cedro. As suas colunas lembravam as florestas de cedros. O seu maior compartimento era a sala cívica, onde se dariam as festividades reais. Os aposentos reais, onde o rei ficava com a rainha e com os seus filhos, não era uma casa separada do palácio, ficava por trás do trono. Havia uma casa especial para a filha de Faraó, era uma das suas maiores conquistas. Salomão tinha feito aliança com o Faraó do Egito. Foi pela primeira vez que o faraó do Egito faz aliança com alguém que estivesse nos seus arredores. Até então, o faraó não tinha se aliado com nenhum outro povo. Aliar-se com uma outra nação era demonstrar igualdade com essa outra nação. Por isso que Faraó permite que a sua filha se casasse com Salomão. Mais tarde, Salomão construiu para si um harém oriental, semelhante às outras nações poderosas que possuíam haréns do Oriente. Os materiais usados por Salomão nas suas construções não eram materiais comuns usados pelo seu súdito nas suas construções. As pedras de calcárias cortadas naquele período, brancas e rosadas, elas eram facilmente cortadas quando se davam através de serras. Mas quando se estabelecia no ambiente da construção, diante o calor do sol, facilmente elas aderiam ao seu ambiente. 1 Reis, capítulo 7, o verso 13, a Bíblia diz o seguinte: Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Nós não podemos confundir esse nome com o rei de Tiro, que concedeu madeiras de cedro para que Salomão pudesse construir o templo.
Esse era um outro homem que tinha uma habilidade especial de artífice em poder trabalhar com metais. A sua maior especialidade era trabalhar com bronze, e ele foi de grande valor porque era versátil em todo entendimento no que diz respeito a trabalhar em trabalhos manuais com metais e bronze nas suas construções de Salomão. O capítulo 7 do livro de 1 Reis começa falando das construções pessoais de Salomão, da sua casa e dos seus aposentos, da riqueza e de toda a bondade de Deus para a sua vida, mas termina falando da continuidade da construção do templo para o Senhor. 1 Reis, capítulo 7, verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou de Joaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. As colunas levantadas por Salomão dentro do templo, na verdade, tinham objetivos especiais. Elas foram construídas para apontar para o futuro, a vinda de Jesus Cristo sobre a face dessa terra. As duas colunas, tinham nomes. Uma seria chamada de Joaquim e a outra seria chamada de Boaz. Hirão, rei de Tiro, lhe enviou um artífice especialista em trabalhos manuais com metais, e foi esse homem responsável para construir as duas torres que estavam dentro do templo. Esses pilares se tornaram tão famosos dentro de Jerusalém que os judeus escritores no futuro passaram a escrever sobre esses dois pilares. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou para o seu palácio essas duas colunas, esses dois pilares. A razão pela qual essas duas colunas levavam o nome de Joaquim e Boaz era para significar que a força do povo de Deus vinha através do Deus de Abraão e do Deus de Isaque. Aquele que cresce no poder de Deus seria abençoado. Aquele que confiasse no Deus de Abraão receberia salvação. Somente os guerreiros poderiam voltar para casa vitoriosos se cresce no poder desse Deus Altíssimo. Era por isso que esses dois pilares estavam em lugar significativo, para que todos pudessem ver da sua representação e do seu valor. As consoantes desses dois nomes, Joaquim e Boaz, é uma oração a Deus, pedindo a proteção dele sobre o seu povo através daquele templo, para que a sua dinastia pudesse se estabelecer não mediante a força humana, mas através do poder divino. As colunas apontavam para a presença consoladora de Deus entre o seu povo, misericordioso, cheio de graça, de bondade, porém cheio de justiça, que julga com equidade. Todo aquele que crê no poder de Deus recebe o direito de viver eternamente. Mediante o versículo 23, nós encontramos a expressão mar de fundição, mas era um reservatório de água que cabia aproximadamente 30 mil litros. A água era de essencial valor para os sacerdotes que entravam dentro do santuário. Eles deveriam lavar as suas vestimentas, eles também deveriam manter os seus corpos limpos para se apresentar e servir dentro do santuário. A água tinha um valor simbólico, apontava para o futuro, Filho de Deus que viria sobre a face dessa terra. Somente ele poderia tirar toda a imundícia, sujeira do pecado sobre a vida de todo pecador. Como nós podemos ler no verso 26 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, batos era uma medida daquela época. O suporte para manter o mar de fundição onde estava a água, que era de grande valia para os sacerdotes, para lavar os seus corpos e também os animais que seriam oferecidos em sacrifícios ao Senhor, eram feitos de bronze e de metal. Mediante o versículo 36 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos perceber que dentro do templo foi inserido algumas imagens, embora devamos reconhecer que o mandamento fala que não deveria se adorar as imagens, mas tê-las num ambiente que não fosse com o intuito da adoração, não haveria nenhum problema. Salomão e aqueles líderes espirituais da época inseriram dentro do santuário, no seu compartimento, algumas imagens, mas não com o objetivo de adoração. O único objetivo era de fato estético. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 7 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos levar no coração uma verdade. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, Deus nos abençoa. Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas.
Quando nós cuidamos do que é sagrado, Deus cuida da nossa vida, Deus nos torna próspero. Foi isso que aconteceu com a vida de Salomão. Salomão priorizou a casa do Senhor. Gradativamente, Deus também abençoou a sua vida sem medida. Jamais se esqueça de servir ao Senhor. Use os seus dons para avançar o reino de Deus. Quando nós nos envolvemos nas atividades sagradas, Deus abençoa a nossa vida, Deus abençoa também a nossa família. Há uma segunda orientação. Quando nós vamos à casa do Senhor, Deus sempre faz presente, porque ali é a sua casa. Já ouvi algumas pessoas falarem que foram à casa do Senhor e não se encontraram com Ele ali. Não é que Ele não se faça presente, mas muitas vezes é porque algumas pessoas não estão preparadas ou não prepararam o seu coração para se encontrar com o seu Senhor. Toda vez que for à casa do Senhor, prepare o seu coração, estude a palavra do Senhor, tire momentos para a oração. Vivendo dessa forma como um verdadeiro adorador, pode ter certeza, ao entrar dentro do templo e se deparar com a casa do Senhor, Ele irá falar com você, mesmo que você não o veja, mas você irá sentir, você irá compreender através da palavra, através dos cânticos, através das orações, através das leituras. Ele irá se valer do seu espírito para plantar no teu coração, para inculcar no seu coração as suas verdades, as suas orientações, para que ele conduza a uma vida feliz e uma vida fiel. Por isso que nessa manhã eu lhe convido para que nós juntos possamos nos voltar para Ele, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, se assenta no trono do nosso coração. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.